Histórias assombradas. E vamos pro relato de hoje, que é este daqui. Construir um lar para minha mãe em outro plano? Vamos ver. Oi, Anne Assombrados. Meu relato não tem assombração, mas eu queria muito compartilhar com essa comunidade e saber se alguém mais viveu algo parecido. Um dia, maratonando o canal, eu vi que há casos parecidos com o que eu quero contar. Por isso, me encorajei a escrever. Que seja verdade que construir. Acho que. Será que é verdade? Ou que seja verdade que construí um lar para minha mãe? Que seja verdade que construí um lar para minha mãe. Bom, vamos ver. Não há nomes nesse relato, tá? Ok. Então nem precisa me chamar de fulana. Ok. Desculpe se o relato ficou longo. Grande parte do que descrevi é para contextualizar, porque eu não conseguia resolver de forma prática a situação que eu vivi em 2019 e também para justificar os meus atos, ou inércia. Isso é amenizar a minha culpa. Vamos lá. O difícil ano de 2019. No início de 2019, me deparei com um problema que parecia sem solução. Já há alguns anos, eu me interessava por questões de metafísica. Passei a me aprofundar cada vez mais em estudos da espiritualidade e também a fazer cursos de terapias holísticas, como constelação familiar, Reiki e mais tarde EFT. Enfim, esses estudos me ajudaram muito a me tornar uma pessoa melhor, embora ainda haja muito a conhecer e a melhorar em mim. Tive uma infância e uma adolescência bem complicada. Meu pai era alcoólatra e minha mãe, bem, é difícil descrever, mas ela tinha o que costumam chamar de gênio difícil. Hoje eu sei que ela era da forma que era porque teve uma infância e uma vida muito difícil e que ela me proporcionou tudo o que tinha de melhor. Mas ainda em 2019, embora já tivesse feito algumas terapias breves, eu não tinha muita noção disso. A verdade é que eu nunca soube lidar com a minha mãe. Eu nunca soube relevar as coisas que ela dizia. Eu não valorizava ou sequer percebia as coisas boas que ela procurava fazer por mim. Antecedentes. Meu pai bebia todas as noites. Era um bom trabalhador, mas chegava do trabalho com a garrafa de pinga e se embebedava todas as noites, de segunda a sexta. E nos finais de semana, depois do almoço já. A bebida o transformava em outra pessoa, que nem gosto de lembrar. E quase todas as noites havia discussão e muitas vezes havia violência física entre os meus pais. Eu tinha uma irmã e um irmão mais velhos. Eles entravam na briga dos meus pais, tentando apartá-los. Eu também entrava, mas eu não sabia o que fazer. Às vezes eu ficava de longe rezando, implorando que Deus, santos ou anjos nos ajudassem a fazer aquilo acabar. Era comum a gente, os filhos, apanharem também. Com o tempo, ainda bem pequena, eu desisti. Eu era a que menos apanhava dos meus pais, mas eu sofria muito com as agressões dos meus irmãos, pois eles sim, apanhavam e eram ofendidos e repassavam o que sofriam em mim. Então, ainda pequena, eu fui desistindo de cada um deles. Desistir significa que eu fui me desligando de cada um, como se houvesse uma chave me ligando a cada um emocionalmente e eu fosse desligando essa chave. Meus irmãos também brigavam entre si. Eu era como uma bolinha de ping-pong, ora do lado de um, ora do lado do outro. Eu gostava muito da minha irmã. Tudo que ela fazia, fazia com perfeição, e eu a admirava por isso. Mas também tinha um gênio forte. Quando eu fazia alguma criancice ou algo que ela considerava errado, ela ficava sem falar comigo. Um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Até que um dia, quando eu tinha 12 anos, ela parou de falar comigo e nunca mais voltou a falar. Assim que completou 18 anos, ela saiu de casa e desde aquele dia eu nunca mais a vi. Eu achava o meu irmão bonito.
ele também se achava, e muito. Desde pequeno, com 6 anos, ele inventava trabalhos para ganhar dinheiro e comprar boas roupas. Ele era um empreendedor e eu o admirava por isso. Mas ele também era genioso e opressor. As coisas tinham que ser como ele queria. Se o meu pai não estava em casa, ele acreditava que era ele quem mandava, que era ele, ele acreditava que era ele quem mandava. Era ele quem mandava, por exemplo, na altura do rádio, que ele gostava que ficasse no volume máximo, só para nos torturar. Mas o pior mesmo é que ele era muito agressivo. E quando já éramos adultos, eu com 21 e ele com 23, houve um episódio que me fez nunca mais querer contato com ele. Ao chegar da faculdade à noite, empolgada ainda com as aulas, me deparei com meu irmão discutindo violentamente com os meus pais na cozinha. Eu fui para o quarto sem acreditar naquela situação tão oposta ao que eu estava sentindo. E eu me perguntava como, de outras vezes, o que é que eu estava fazendo ali, naquele caos. Como podia conviver com duas realidades tão diferentes? Sentei na cama, arrumando os textos das aulas daquela noite, e de lá da cozinha, por algum motivo, meu irmão resolveu me ofender. E eu respondi que faltava pouco para eu chamar a polícia. E sem que eu esperasse, ele veio até o quarto e disse: "Então eu vou tirar esse pouco." E me agrediu. Que por eu estar sentada na cama, acabou pegando no meu rosto. Ele me deu um chute, acabou pegando no meu rosto, que sangrou, inclusive. Ele foi covarde, não só por dar um chute no rosto de uma pessoa desprevenida, mas porque pegou sua moto e fugiu ao ver que eu insistia com os meus pais para irem comigo à delegacia dar queixa, achando que policiais viriam prendê-lo. Só depois eu vim a saber que ele tinha outros motivos para temer a vinda dos policiais em casa. Enfim, ele era mau caráter, em vários sentidos. Esse episódio não trouxe nenhuma consequência grave para ele, a não ser a impossibilidade de passar em concursos públicos, pois eu realmente, com a ajuda de guardinhas do bairro, fui à delegacia dar queixa e fiz um BO. Porém, o delegado apenas zombou da minha cara, dizendo que se eu quisesse alguma mudança, eu teria que sair de casa e construir a minha vida. Se para o infeliz do meu irmão o BO só trouxe a impossibilidade de passar em concurso público como ele desejava, para mim trouxe algo positivo. A faculdade na qual estudei oferecia moradia para estudantes necessitados ou em situação de risco. Juntei o BO à documentação e conversei com meu pai. Uma assistente social viria em casa para atestar o nosso baixo poder aquisitivo e a situação de violência que existia ali. Ele teria apenas que confirmar isso. Isso foi muito difícil para ele. Ele teve vergonha, orgulho ferido, mas eu o convenci, mostrando a minha carteirinha da faculdade, da qual ele tinha muito orgulho. E eu disse: se o senhor não me ajudar a sair daqui, eu não vou conseguir me formar. Eu não vou conseguir sequer estudar. Vai ser sempre isso. E mostrei o queixo ainda roxo. Assim, eu fui a segunda filha a sair da casa. Desde essa época, nunca mais olhei na cara do meu irmão. E ele continuou morando com os meus pais até se casar. Fui construindo minha vida aos trancos e barrancos, visitando esporadicamente os meus pais. Eram visitas de algumas horas, porque eu não me sentia bem lá. Minha mãe preparava algo para comer, algo diferente do que costumava cozinhar, pois eu sou vegetariana desde criança, a única vegetariana da casa. Sabendo das minhas dificuldades financeiras, ela sempre preparava algo a mais para eu levar para casa também. Hoje percebo que essas visitas eram bem estranhas, embora para mim fosse o que dava para fazer, sabe? Eu mal chegava e a minha mãe sempre criticava algo em mim ou na minha aparência.
Ai, que a roupa era feia, que estava apertada, ou que estava larga, que meu cabelo estava ridículo, que eu estava gorda ou que eu estava magra. Ela sempre reclamava de tudo quando eu morava com eles, mas de alguma forma, lá no fundo, eu esperava que algo mudasse. Ser recebida sempre com essas observações e não, oi, como você tá? Você tá bem? Isso me doía. Eu ficava um tempo com ela na cozinha, ouvindo-a falar. Às vezes eu opinava e aí virava briga. Depois eu ia para a sala, onde o meu pai via a TV e mal trocávamos algumas palavras. Ele às vezes me perguntava sobre algo que eu estava estudando ou satirizava alguma opinião que eu desse. Isso porque os meus pais não ficavam no mesmo ambiente e sempre estavam discutindo sobre qualquer assunto. Eu sentia que não. Eu sentia que eu não ia visitá-los por amor ou por afeto, apenas por obrigação. Eu sabia que toda vez que eu fosse lá ia ser esse suplício. Com os anos, passei a visitá-los cada vez menos. Eu ia somente em datas comemorativas. Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, o aniversário de um e o aniversário de outro. Ai, parece que tem um pelo aqui. Mas, deixa eu só ver se tá tudo certo aqui, gente. Ok. Mas, onde estou? Mas quase sempre eu voltava de lá chorando ou triste. Além da enxurrada de avaliações negativas a meu respeito e reclamações quando eu chegava. Meus presentes eram sempre rechaçados. Eu costumava dar livros ou perfumes para o meu pai e ele apreciava como se fossem tesouros. Mas minha mãe reclamava muito de qualquer coisa que eu lhe desse. Se eu lhe dava um perfume, ela dizia: "Ai, eu tô fedida por acaso?" Se eu lhe dava flores, ela dizia: "Eu morri para receber flor de caixão?" Se eu lhe dava doces ou chocolates: "Ah, você quer me ver gorda e feia?" Uma vez eu lhe dei um vestido que eu achei muito bonito, com um tecido de toque sedoso, preto, com algumas flores em desenho neutro. Aí veio: "Seu pai morreu para eu me vestir de viúva?" Talvez para outra pessoa isso não seja tão pesado, mas para mim, passar a vida inteira ouvindo essas coisas era doloroso e frustrante. Muitas vezes eu me perguntei por que eles escolheram viver aquela vida, se odiando tanto. Só muitos anos depois é que eu fui entender que esse convívio era um tipo de amor. Viver na solidão é uma escolha? Bom, meu pai faleceu em 2015, aos 77 anos, o que pode ser entendido como uma vitória, pois dedicou grande parte de sua vida à bebida, ao cigarro e à má alimentação, maltratando seu corpo. Depois de sua morte, minha mãe definhou muito. Deixou de ser aquela mulher forte e independente que sempre foi e se tornou uma idosa dependente, sem força sequer para fazer compras no mercado, de cuidar da casa ou cuidar de suas roupas. Eu continuava indo pouco à casa e não percebi essas e outras mudanças. Foi uma vizinha dela, eu acho que a única pessoa que dedicava a ela carinho e atenção, que um dia me abordou e exigiu alguma atitude minha. Meu irmão a visitava com frequência, administrava a pensão que ela recebia, as contas da casa, às vezes fazia compras e a levava ao médico. Tudo isso, segundo alguns vizinhos, tratando-a com sua peculiar agressividade e estupidez. E foi nessa época, final de 2018, início de 2019, que eu me vi nessa situação que me parecia sem solução. Minha mãe, com 72 anos, não tinha mais condições de morar sozinha. Estava perdendo a memória, confundia informações, confundia notas de dinheiro, não conseguindo fazer compra no mercadinho, não tinha forças para limpar a casa, quebrava coisas de vidro, podendo pisar nos cacos e se machucar, esquecia pratos com restos de comida em lugares estranhos pela casa, onde ficavam por semanas até que alguém que a visitava sentia o cheiro e se desfazia daquilo.
Uma das coisas que descobri que mais me chocaram era que minha mãe, às vezes, defecava nas roupas por causa dos remédios que meu irmão dava a ela. E como não tinha mais senso e força para lavar essas roupas, ela as jogava com outras peças dentro da máquina de lavar e lavava tudo junto. Tudo isso me contou a vizinha, que se tornou sua amiga, e por sorte ou coincidência, trabalhava como cuidadora de idosos. Só essa moça tinha paciência com a minha mãe, pois agora, idosa, ela era ainda mais difícil de lidar. O que eu poderia fazer? Era fato que minha mãe não podia mais viver sozinha. Um filho normal a levaria para sua casa. Eu não era essa filha. Já imaginando que minha vida voltaria a ser um inferno, ainda assim eu pensava na possibilidade. Teria que adaptar o espaço para ela, transformar a sala em quarto, adaptar o banheiro, adaptar o piso. E seria preciso uma cuidadora, alguém com paciência para ouvir os seus gritos, as suas reclamações, os seus xingamentos, com tolerância. E eu não tinha dinheiro para isso. Além disso, ela não queria sair daquela casa. Ela tinha suas plantas, os seus gatos e cachorros. Entre novembro e dezembro de 2018, passei a pagar uma moça para ir à casa da minha mãe 3 vezes por semana para limpá-la. Era muito humilde e aceitou fazer o trabalho por um valor bem baixo. Minha ideia, na verdade, era que essa moça tentasse lhe fazer companhia, fazendo refeições para ela, fazendo refeições com ela, que assistisse televisão com ela e procurasse evitar que minha mãe fizesse alguma bobagem, como deixar comidas apodrecendo pela casa ou misturasse as roupas imundas com outras. Mas minha mãe reclamava de tudo o que essa moça fazia, perseguindo-a pela casa, dizendo que não sabia fazer nada direito e não a deixava limpar. Certa vez cheguei na casa para pagar a moça e minha mãe estava ajoelhada diante da geladeira, limpando uma prateleira, reclamando que ninguém deveria se meter nas coisas dela, enquanto a moça me olhava com uma expressão de desespero. Encontrei um dos quartos trancado à chave e quando eu abri, havia nele uma caixa de papelão sobre a cama, com alguns produtos, como bolachas e maionese, que eu tinha comprado para as duas, para minha mãe e para a moça. Minha mãe trancou a caixa em um dos quartos para a moça não roubar. Até que um dia ela expulsou a moça de casa, xingando-a aos berros, com os palavrões mais baixos que você pode imaginar, como me contaram os vizinhos. Eu fiquei muito pé da vida com tudo isso. Antes disso, eu estava indo à sua casa uma vez por semana para pagar a moça, levar alguma coisa que estivessem precisando, mas esse episódio foi demais para mim. Ninguém merecia passar pelo que essa moça passou. E o valor que eu pagava a ela, embora fosse bem baixo, era um valor que me fazia falta. Eu fiquei com tanta raiva da minha mãe que eu não conseguia nem pensar em olhar para ela e parei de visitá-la naquele primeiro semestre de 2019. Sei que, nas condições em que ela estava, era uma coisa errada de se fazer, mas eu não consegui fazer outra coisa. Continuei, contudo, pensando em uma solução. Eu não conseguia ir vê-la, mas eu me preocupava com ela. E sabia que 2 vizinhas a visitavam e a auxiliavam no que podiam. A única que me vinha à mente era juntar esforços com meu irmão e pagar por uma casa de repouso, onde profissionais minimamente preparados poderiam cuidar dela. Mas como tratar disso com ele, depois de tantos anos sem nos falarmos? Quando meu pai faleceu, acabaram me passando o número de telefone dele. Então, graças ao WhatsApp, eu pude trocar algumas mensagens com ele sem precisar olhar em sua cara. E foi assim que eu comentei sobre a ideia da casa de repouso, que poderíamos pesquisar um lugar bom, adequado, onde nossa mãe fosse bem tratada. Ao mesmo tempo, ir preparando-a, para essa nova realidade. Ela sair de sua casa, não ter mais suas plantas e seus cães e gatos. Acreditei mesmo que a nossa conversa por mensagens tinha sido civilizada e que mesmo que não nos dessemos bem,
deveríamos nos unir para proporcionar uma vida digna para nossa mãe. Porém, alguns dias depois, uma vizinha me ligou dizendo que minha mãe estava transtornada, chorando. Meu irmão tinha proibido ela de sair de casa, mas ela saiu. E quando ele a viu na rua, foi logo gritando com ela, dizendo que eu planejava jogá-la em um asilo e que se ela não obedecesse a ele ia deixar eu fazer isso. Isso mesmo, gente. O idiota, além de distorcer o que eu estava tentando combinar com ele, foi agressivo e repulsivo, deixando-a apavorada. É terrível, eu sei, mas eu tinha vontade mesmo de esquecer que eles existiam. Eu não via uma solução. Tá, quando entra o sobrenatural? Eu não sei se podemos chamar o que aconteceu de sobrenatural. Alguns talvez digam que foi apenas uma coincidência. Como disse no início, eu sempre me interessei por temas que ultrapassam o comum, o tradicional. Por isso, pelo que já estudei e li sobre metafísica, eu não acredito mais em coincidências. Sempre reclamei muito da vida, das coisas ao redor, repetindo sem perceber o comportamento da minha mãe. Eu tive problemas de relacionamentos, no trabalho, nas amizades, no amor. Procurei ajuda. Porém, nunca fui fã de terapias tradicionais, pois me pareciam, e ainda me parecem, limitadas. Fiz terapias holísticas e, como mencionei antes, estudei constelação familiar, Reiki, EFT e vários outros temas que observam o ser humano de uma forma mais ampla. Naquele ano, 2019, eu estava apenas começando a me aprofundar. Eu já estava vendo os meus pais de forma diferente, com mais respeito, reconhecendo que apesar de eu ter tido uma infância e adolescência de muito sofrimento, meus pais me deram o melhor que podiam dar. E com certeza me deram muito mais do que receberam de seus pais. E agora eu me via nesse impasse. Sabia que tinha de ajudar a minha mãe e não sabia como. Pior, uma parte de mim, muito escondida, queria dar proteção e afeto a ela, e outra parte a repudiava, não queria estar nem perto dela. O que mais passava pela minha cabeça é que se eu tivesse muito dinheiro, todo o problema estaria resolvido. Eu não a abandonaria, entre aspas, em um asilo. Eu pagaria para ela estar em um excelente lugar, onde pessoas cuidariam de sua saúde, de sua alimentação, de seus cabelos, pintariam suas unhas como ela gostava, de vermelho. E ela teria sempre companhia e até novas amizades. Faria exercício em piscina, teria aulas de dança de salão, assistiria a shows. Eu sonhava com isso, sabe? Nessa época, eu assistia a vários vídeos que ensinavam técnicas de materializar desejos. Boa parte deles reportava as técnicas ensinadas por Neville Goddard, é isso? Uma delas era bem simples, porém um pouco difícil de executar, porque é preciso estar tranquilo, com a mente tranquila para realizar. Estando tranquilo, você deveria se concentrar no seu desejo e imaginar que ele já se realizou. Imaginar-se dentro de uma cena, como num filme, detalhando essa cena, procurando sentir os elementos que há nela, tocando coisas, sentindo cheiros, ouvindo sons. Para facilitar, os horários recomendados para realizar a prática é de manhã, assim que acordamos, e à noite, quando formos nos deitar. Momentos em que o nosso corpo está mais tranquilo e a nossa mente mais aberta. Por meio dessa prática de criar filmes, você se conecta com o seu desejo, atraindo-o para a sua vida e assim ele se realiza. Seria quase como aquela realidade desejada? Bom, essa me pareceu uma saída. Então, era junho de 2019 e eu decidi usar essa técnica para tentar alcançar alguma solução. No primeiro dia, me imaginei chegando em uma grande propriedade que era minha, dirigindo o meu carro, tirava os sapatos e sentia a grama sob os meus pés.
Senti a grama fofa e úmida sob os meus pés. Sentei na entrada da casa, senti o sol da manhã e o vento, e como se estivesse dirigindo um filme ou montando uma maquete, eu coloquei minha mãe tomando sol também nesse cenário, sentada em uma cadeira de balanço, com uma cuidadora em pé, vestida de branco ao seu lado. No dia seguinte, imaginei a mesma propriedade e quis que fosse 5 horas da tarde, e com o dedo puxei o sol para o outro lado do horizonte e tonalizei o céu para o pôr do sol. Me encontrei com a cuidadora ao lado de minha mãe e ela me contava alegre que minha mãe havia plantado flores em um canteiro. Fui com minha mãe até esse canteiro e ela me mostrava orgulhosa as flores coloridas que havia ali. E eu comecei a entender que, como o filme era meu, eu podia fazer o que eu quisesse. Então minha mãe poderia estar saudável e feliz. Assim, continuei a desenvolver essa técnica a cada dia. Fui gostando cada vez mais de construir as cenas e estava parecendo cada vez mais fácil. Certa vez, ainda naquele mês de junho, escolhi a noite para esse cenário. Acrescentei um lindo gazebo de madeira no gramado e coloquei minha mãe apreciando a noite, sentada em uma confortável poltrona que havia nele. Pensei que ela gostaria de companhia e coloquei um simpático senhor conversando com ela. Me vi no deck ou varanda da casa com meu marido. E como a noite estava muito gostosa, coloquei um rapaz tocando violão. Então, nessa mesma cena, coloquei outros senhores e senhoras, todos com cerca de 60 anos, inclusive minha mãe. Todos alegres, com roupas brancas, bonitas e confortáveis. Todos conversavam animadamente, se divertindo. Coloquei a cuidadora se divertindo com eles. Ela era apenas uma assessora ali, pois todos eram cheios de saúde. Dentro da cena, olhei para o meu marido e pensei que aquilo estava se tornando uma pequena festa, então precisava de comida. E coloquei 2 pessoas servindo variadas comidas e bebidas saudáveis. Em dado momento, o meu eu, dentro da cena, disse ao meu marido cinematográfico: "Isso está indo longe demais, já estamos gastando demais com essa festinha." E ele respondeu sorrindo: "Para com isso, está todo mundo se divertindo. Além do mais, nós somos ricos." E rimos. E depois, quando contei a cena desse dia ao meu marido real, nós rimos de novo, pois eu provavelmente faria essa observação e ele com certeza me responderia da mesma forma. Meu marido real? Ela era casada, é isso? E depois, quando contei a cena desse dia ao meu marido real, rimos de novo, pois eu provavelmente faria essa observação e ele com certeza me responderia da mesma forma. Bom, criar esses filmes mentais ao acordar e antes de dormir foi se tornando divertido. Sempre imaginando esse encontro no quintal da propriedade, em vários horários, acrescentando novos detalhes. E minha mãe, a cada cena, estava cada vez melhor. Cada dia mais forte, mais jovem, independente e feliz. Em pouco tempo, me peguei criando filmes enquanto fazia outras coisas, como lavar a louça, tomar um banho, dentro do ônibus. Em um certo dia, eu pedi ao meu marido que comprasse um lanche e o levasse para minha mãe. E me peguei com uma sensação estranha quando ele me explicou o trajeto que faria, pois o imaginei indo àquela propriedade que eu estava criando, e não à casa onde ela morava, como se ela já morasse naquele local imaginário. Alguns dias depois, no último final de semana daquele junho, participei de uma grande imersão, da qual participaram cerca de 2.000 pessoas, com palestras e várias meditações guiadas. A última meditação guiada, que aconteceu no final da tarde de domingo, dia 30 de junho de 2019, o som era altíssimo, com muitas telas e imagens sendo projetadas nelas, um clima que me fez entrar em uma espécie de transe, enquanto o facilitador pedia para imaginarmos estar em uma festa de Réveillon. Acredito que a intenção era fazer com que nós, os participantes, sentissem que a partir daquele dia iniciaríamos uma nova vida.
Porém, eu não me lembro do que ele dizia enquanto conduzia aquela meditação. Em transe, eu me transportei para o mesmo cenário que estava criando nas últimas semanas. Me vi ao lado de minha mãe e de meu marido e nós assistíamos aos fogos de Ano Novo do quintal da minha nova casa, que ficava próximo ao litoral. Minha mãe estava tremendamente feliz, sorria, impressionada com toda a exuberância dos fogos. Apontou para os fogos e, olhando para mim, disse: "Olha que lindo!" Abri os olhos e vi que todas as telas da imersão mostravam fogos como os de Ano Novo, e chorei de alegria, porque eu nunca tinha visto até então a minha mãe elogiar algo, nem nunca a vi tão feliz e sorrindo. Aquela cena eu praticamente não criei, ela se formou sozinha, ela criou vida. Voltei para casa feliz, com a sensação de que tudo aquilo estava chegando também à minha mãe, de fato. Sabe quando você pensa em alguém e pouco tempo depois você recebe uma ligação dessa pessoa? Deve existir uma conexão entre as pessoas para isso acontecer. E foi mais ou menos o que eu senti. Eu havia pensado tanto em minha mãe naqueles dias, cada dia melhor, mais saudável, mais feliz, até ter aquele ápice. Eu sentia uma certeza de que essa sensação de felicidade estava chegando nela também. Algumas horas depois, quando já estava deitada para dormir, recebi uma mensagem do meu irmão informando que nossa mãe tinha sido hospitalizada e de que eu deveria fazer o acompanhamento. Fui. Ela sentia muitas dores, mas os médicos deram alta, sem encontrar nada de anormal. Eu e meu marido a levamos para sua casa e na tarde do dia seguinte, do dia 1º de julho de 2019, ela faleceu. Sim, foi um choque tremendo, um desfecho inesperado, e eu demorei meses para me recuperar. Nos primeiros dias eu não tinha vontade de falar, de comer, de levantar da cama. Eu me sentia em completa inanição. Contei todos os principais detalhes porque creio que sejam importantes para expor a minha dúvida. Seria coincidência a minha mãe partir desse mundo um dia depois de eu vê-la em um ápice de alegria e bem-estar? É possível ter interferido na vida da minha mãe? Eu ter interferido na vida miserável que ela levava? Seria possível ter criado esse lugar feliz em outra dimensão e minha mãe ter ido para lá? Respeitando o seu livre-arbítrio? Estar feliz e se reabilitando lá como eu imaginei? Já se passaram alguns anos e eu ainda não tenho uma resposta, mas talvez um dia eu tenha. Enquanto isso, eu guardo comigo a imagem da minha mãe apontando o céu e dizendo, feliz como uma criança: "Olha que lindo!" Não sei o que dizer. Também tenho essas mesmas dúvidas. Seria coincidência ela ter partido logo após essa rotina de pensamentos positivos, visualizando? Quando você estava descrevendo a sua visualização, eu já fui imaginando o nosso lar, vamos dizer assim, o local lá, no espiritual. Será que você estava criando isso? Ou isso estava sendo colocado na sua mente? O contrário, entendeu? Não era você que criava, mas algo te mostrava o lugar onde ela poderia estar. Ou ela iria estar quando ela estivesse saudável, bem, mais jovem. Que é como muitas pessoas relatam que as pessoas estão do lado de lá. Quando elas chegam do lado de lá, ela pode ser tratada, tudo, e depois ela fica bem, né? As pessoas mesmo às vezes voltam e falam, olha, antes sofrendo com uma doença aqui, voltam e falam, nossa, agora eu tô bem. Olha, tô mais bonita, tô saudável, não tenho mais nenhuma dor do lado de lá. E já ouvi também que... Eu não faço, né, não acompanho, não sou espírita, nada disso, mas é só o que eu vejo em relatos, o filme, alguma coisa assim. Mas vocês que entendem melhor disso,
Deixem seus comentários, sempre com respeito, por favor. Mas comentem, qual a opinião de vocês? O que vocês acham que aconteceu aqui? Ela teria criado e a mãe dela percebido isso e a forma disso acontecer, dessa libertação, dessa renovação, seria do lado espiritual? Ela teria criado tudo isso na mente dela e materializado, entre aspas, num outro lugar onde a mãe dela realmente foi viver? Ou ela estaria vendo... não sei. O lado de lá, o futuro, digamos, um pouco à frente. Algo foi lhe mostrando como seria para a mãe dela em breve. O que vocês acham, gente? Também fiquei com dúvida. Também achei, assim, interessante. E escrevam aí, com respeito, ok? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.